Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, bora lá para nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre cores, tá, gente? Muito importante a gente ter na cabeça aí como utilizar as cores corretamente, né? E alguns termos técnicos que a gente conversa sobre cores. A produção gráfica, ela é praticamente guiada por cores, tanto que a gente sempre falou de CMYK, de RGB, de Pantone, né? Então, a gente vai revisitar alguns quesitos de cores hoje. A gente vai passar por algumas questões aí mais... O bebê tá destruindo tudo aqui, peraí. Oi, filho. Dá a caixinha pro pai, dá? Agora tinha que ficar com a caixa. É verdade. Pronto, aí peguei a caixa, agora quer chorar. Ó, bola. Bola. Desculpa aí, galera. Não ia deixar a gente falar de cor nenhuma. Mas vamos lá. Então, e aí a gente precisa revisitar alguns quesitos em relação à cor que a gente aprendeu lá nas aulas de artes do ensino fundamental e médio e que muitas das vezes a gente esquece no decorrer do tempo. Fora isso, a gente vai, além de falar das cores, a gente vai falar um pouquinho sobre brindes e a aplicação de cores nas embalagens. Nas embalagens em si, que é uma das categorias que a gente mais atua em relação à produção gráfica também. E que seria um dos trabalhos que a gente ia desenvolver se a gente tivesse aí no modo presencial, né? Mas eu trouxe aqui para vocês, vou até compartilhar a tela. Tem um site muito bacana. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Prontinho, estão vendo a tela aí? Não, agora sim. Peraí. Agora sim. Bom, esse site é um dos... esse evento que acontece, Brasil Promotion, alguém conhece? Alguém já foi nesse evento? Não, ainda não. Fechou, vai ter a oportunidade de ir aí, de 13 a 15 de outubro. Vai acontecer, eu acho que eles vão tomar todos os cuidados devidos aí em relação à questão da Covid, né? É um dos maiores eventos de brindes da América Latina. É muito grande, gente, é uma coisa surreal. Tenho morado, gostava de comprar. O que está acontecendo hoje? Uma retomada gradual da economia no estado de São Paulo já tem 32 shoppings reabertos hoje. Mas a gente fala de samba, cara. No interior do estado, todos com horário de funcionamento reduzido. Tá demais hoje. Shoppings funcionam na região metropolitana. Número está Ai, ai. a Associação Brasileira de Shoppings. Pronto. Bora na previsão do tempo? Quem está chegando aqui já? Ai, Jesus amado. Pronto. Não acaba com tudo aqui. Ó, vamos lá falar com a galera ali. Fala assim, gente, eu tô destruindo tudo hoje, inclusive o microfone. Olha lá. Fala, oi, gente. Oi, gente. Eu acho que hoje, gente, ele tá animado para participar da aula. Olha lá.
Pronto. Tá, calmou? Vamos falar de cores pra galera? Dá tchau. Tchau. Não para quieto. Pronto, vai lá. Tá. Isso, vai com a mamãe, vai. Desculpa aí, galera. Ele hoje tá carente do pai. Vamos lá. Esse site aqui... Mãe, fica com ele um pouquinho, porque ele não tá dando, não. Bom, vamos lá, gente. Desculpa aí. Esse site aqui, ele é um dos maiores da América Latina. Esse evento acontece lá no Transamérica Expo Center. É um dos maiores eventos sobre brindes da América Latina. E por que eu estou falando isso em questão de brindes, tá? Porque a parte de produção gráfica, ela está muito presente na indústria de brindes e na indústria de embalagens. Então, eu trouxe aqui para vocês, para realmente vocês fazerem, e quando vocês puderem, de 13 a 15, irem lá. É uma experiência muito bacana para quem é de publicidade e propaganda. É uma feira gigantesca aí, né? E tem muito brinde para tudo quanto é lado. A gente sai com maletas cheias de coisas aí de promocionais que a indústria faz, tá? Então, caneta, Moleskine, caderno, agenda, papel semente. Vocês já ouviram do papel semente? Um exemplo aqui, tá? Não. Papel semente é um papel que tem sementes dentro. Exatamente. Isso daqui também é de produção gráfica, tá? Ó, entrei no site aqui deles, por exemplo. Tem cartão de visita, tem convite de casamento. É muito legal isso. Tem um monte de coisas bacanas aí que dá para vocês fazerem ações específicas. Por exemplo, quando a gente trabalhava mais a parte de comunicação interna quando eu trabalhava na parte de comunicação interna em algumas empresas aí, a gente fazia muitas ações relacionadas a datas comemorativas. Então, dia 4 ou dia 5 agora vai ser o dia do meio ambiente. Nesse caso, quando a gente falava disso, a gente sempre trazia alguma questão que tinha tudo a ver com a data. E a gente usou muito papel semente também para fazer algumas ações especiais com o público interno e com o público externo. Então, tanto os colaboradores como os clientes recebiam aí algumas ações nossas com papel semente. Outra coisa, por exemplo, que a gente fazia nessa época comprava planta hidropônica. Já ouviram falar? Não, essa não. Essas plantinhas hidropônicas, elas ficam dentro de um recipiente pequenininho, né? E elas só se alimentam ali pela água. Então, você coloca um pouquinho de água ali embaixo e ela fica alimentando pela água e a gente vai repondo a água. Essa planta dura pra caramba. Então, era uma ação específica também que a gente fazia em questão do meio ambiente para valorizar o plantio, para valorizar também a questão do cultivo de plantas e assim por diante, tá? Então, 2 dicas, Brasil Promotion, né? E aqui, eu trouxe outra dica aqui, que é a Caricanecas. Caricanecas é uma empresa que começou há pouco e eles já estão franqueando muitas aí, unidades. Eles fazem o quê? Eles fazem brindes com ilustrações. Então, para a galera aí que também tem ilustração digital e tá aprendendo... Alguém tem ilustração digital? Tá tendo aula de ilustração digital? Não. Eu. Então, Eu vocês tenho. aprenderam estão aprendendo a fazer caricatura, ilustrações, aplicação em brinde, né? Então, a gente agora está aprendendo a fazer pintura, pintura digital, sabe? Aham. Então, mas Tá a legal. gente já aprendeu bastante coisa já. Dá para entender Legal. mais ou menos. Legal, Gabi. Bacana. Então,
essas caricaturas, elas são impressas em diferentes brindes também. Desde camisetas, ecobags, canecas, long drink e diversas outras coisas. Por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Porque são coisas básicas do nosso dia a dia, em questão, olha só, faz um desenho de uma pessoa, coloca numa caneca e vende isso. E essa empresa está ganhando muita grana. Então é uma ideia básica da nossa área que é sustentável assim para a venda. Olha só, se você quiser apenas uma caricatura, ó, eu quero. Qual é o modelo da sua preferência? Aí você vai falar, ó, quero uma pessoa, quero 2 pessoas ou até 5 pessoas. Uma pessoa, o desenhista, a empresa em si cobra R$45. Para o desenhista aí, ele deve estar ganhando uns, não sei nem se é 50%, mas esse valor ainda é baixo. Eles ainda fazem isso por conta da demanda, né? Então é uma larga escala, vários pedidos aí, por isso que eles conseguem chegar nesse preço menor aqui. Mas enfim, tem muitas aplicações, tá, gente? Então, em tudo isso, vocês veem a presença das cores predominantes que dão muito destaque aí nas marcas, certo? Tem algumas pesquisas aqui, depois eu vou abrir aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho de ponto de venda em relação à produção gráfica também. Eu vou dar sugestão aqui, o site da Print. Mas antes eu vou abrir para vocês aqui um material da psicologia das cores na comunicação em si. E aí a gente vai desmembrar esse material e conversar um pouquinho, entender a parte teórica e uma parte mais de dados, tá? Vamos lá. Todo mundo tá vendo o PDF aí? Uhum. Legal. Então a gente vai começar a esmiuçar esse PDF aqui, que é um infográfico. E nessa parte de infográfico, vocês sabem o que é infográfico? Já fizeram algum infográfico, alguma coisa assim, nesse tipo? Sim. O infográfico nada mais é do que uma ilustração mais eficaz em relação a dados. Então, por exemplo, um infográfico, um gráfico em si feito no Excel, ele pode ser considerado como um infográfico. Ele contém informações ali, né, preciosas. E aí ele é traduzido em forma de ilustração. Com tantos produtos disputando o dinheiro e a atenção do consumidor, o uso eficaz das cores é uma maneira de captar a sua atenção. E aí vamos fazer um jogo aqui, como estamos em poucos. Falem aí para mim 2 marcas que utilizam a cor laranja. Bora, gente. 2 marcas que usem a cor laranja. Fanta, professor. Fanta. Fanta, legal. E a Itaú. Itaú, top. 2 marcas aí que usam muito a cor laranja, né? E por que vocês estão dentro da Anhanguera, todos os dias vendo laranja, não citaram a Anhanguera? Porque... não tá muito no vocabulário? Percebe o seguinte, o Itaú em si e a Fanta, eles devem ter uma presença de marca muito mais consolidada na cabeça de vocês do que a própria faculdade em si, né? Então vocês devem estar sendo impactados pela propaganda dessas 2 marcas muito mais do que vocês são impactados pela propaganda da universidade. Por isso que ao citar a primeira, vocês citaram grandes empresas também que fazem muita propaganda em relação à questão de cor, né? Então é muito presente isso daí. Vermelho. 2 marcas com vermelho. Coca-Cola. Bradesco. Renner. Legal. Serafim foi pro Bradescão aí, que fica aí em Osasco, né?
Lógico, lógico. Renner, Coca-Cola, legal. Olha só os segmentos, tá? Eu estou falando de um banco que usa vermelho, eu estou falando de uma grife, né? Uma grife a gente pode chamar uma loja de departamento, de roupas que usa vermelho, e a gente está falando de uma bebida, de um alimento perecível aí que também usa vermelho. Olha só em quantas categorias o vermelho está ali presente. Verde, uma marca verde aí. Tang. Tang é verde e laranja, né? Boa. Que mais? Uma verde aí. Pro, rapidinho, pode aceitar a Suelen? Ela falou que tá solicitando. Ah, claro, vamos ver. Obrigada. Não tem ninguém, não. Rafa, não tem ninguém. Tá, vou falar aqui pra ela. Obrigada. Professor, Guaraná é verde? O Guaraná é verde. Ah, verde. É verde. Boa, boa, boa. Legal. Léo tá cheio dos legal. refri hoje. Então. Tá só tomando. Aí me fala de roxo. Qual marca usa roxo? Nubank. Caraca, eu ia falar isso. Nubank. E aquela nova, né? Esqueci o nome. Que mudou o logo. Esqueci. Qual? Que eu até falei que parecia o Nubank. Você mostrou numa aula. E Hotel Urbano, né? Que mudou. Hotel Urbano, boa. Aham. Também Ficou roxinho, né? Exatamente. Então, olha só, quantas marcas a gente associa só pela questão da citação das cores. Então, quando eu falo de cor, eu falo também de marca. Eu preciso ter uma cor definida para minha marca para eu fazer com que o meu cliente lembre de mim quando eu utilizar essa cor. Então, por exemplo, o Nubank utiliza isso daí muito bem. Tanto que eles chamam o próprio cartão de roxinho. A cor roxa foi apropriada pelo Nubank em si, né? Há uma cor própria deles, o Pantone específico, mas eles tomaram para si o nome roxo em si, né? Quando você fala roxo, você pensa em Nubank. Então, quando a marca se apropria tanto de uma cor, isso é muito bacana. Tem um banco também que se apropriou do preto e do verde. Eu acho que é o... banco, É o Next, poxa, eu não lembro. Next. O Next é verde e preto, né? Mas tem um que é preto. Preto e... Deixa eu ver. Eu acho que é C6 Bank. Deixa eu ver qual que é. É C6 Bank. Já ouviram falar? Já. Eles têm Não, também não. uma presença muito bacana em questão do... Deixa eu transmitir aqui para vocês verem. Eles também estão se apropriando muito em questão da cor em si. Estão vendo aí? Ó, amor. Sim, dá pra ver, professor. Ó, pretão, 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 pretão. Eles usam muito na comunicação em si dentro do Facebook também. E olha a categoria que eles fizeram. Os cartões de crédito. Separado também por paleta de cores, ó. E esse é o black em si, né? Mas ele se apropriou muito da cor preta. Porque ele tem todo um conceito diferenciado aí, que depois, aqui, ó, átomos, ele tem um negócio meio de oxigênio, de carbono, uns negócios meio assim. Que ele se apropriou bastante dessa questão de grafite e vários itens aí que são pretos no composto, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Justamente para a gente associar as cores
as marcas. E é importante que uma embalagem, por exemplo, ela esteja bem definida também. A gente vai ver isso aqui. Perdi minha tela, peraí. Pronto. 84,7% dos consumidores acham que a cor é mais importante do que muitos outros fatores ao escolher um produto. A cor, então, em si, ela é praticamente determinante para a compra. Muitas vezes a gente vai no supermercado e a gente se depara com produtos, quando a gente fala produto perecível, né? Uma carne, por exemplo. Se você vê que essa carne não está com uma cor legal, você não compra, certo? Você dá uma olhada ali em algum produto perecível na padaria. Se você vê uma torta, um pudim ou alguma coisa que não tem uma cor atrativa, poxa, você não vai comer, tá? Mas isso é um exemplo sobre comida. Agora a gente precisa evidenciar isso em questão de embalagem, em questão de papel. A cor em si também chama muito atenção e é uma decisão pura nossa, tá? Um estudo aqui, ele fala que 1% dos consumidores decide pelo som ou pelo cheiro. Então, toda análise do produto é feita por som ou por cheiro. 6% olha a textura da embalagem, a textura aí do produto em si, do produto final. E 93% das pessoas, elas observam, então, só o aspecto visual. Olha só como isso é importante. E a gente bate de frente com várias empresas e pequenas empresas e empreendedores que costumam fazer as embalagens dos seus produtos ali no Paint, né? no PowerPoint, no Word. Não está nem aí para a questão do visual. E acabam perdendo o mercado justamente por conta que o aspecto visual não é bacana. E olha só, 93% é o que corresponde ali à nossa decisão de compra. É muita gente, por isso que a cor é tão importante assim. Mas vou falar mais dados para vocês aí ficarem ligados em questão das cores. 80% das pessoas acreditam que as cores aumentam o reconhecimento de marca. E isso já foi provado justamente por vocês aqui, agora há pouco. Então a gente falou das cores e vocês já mencionaram as marcas. Ou seja, essa pesquisa aqui é completamente satisfatória, porque realmente creio aí que até mais de 80% das pessoas acreditam que as cores aumentam o reconhecimento da marca. Quando a gente chega na gôndola, vocês sabem o que é gôndola? Aham. Do mercado. Isso. Quando a gente chega lá na prateleira do mercado, né, a gente vê o produto exposto. E aí esse produto exposto ali, ele ganha muito mais visibilidade se ele tiver com uma cor legal, se ele tiver numa embalagem legal, numa textura de embalagem bacana, se tiver algum acabamento gráfico que a gente estudou lá presente nessa embalagem, então isso chama muita atenção e valoriza, tá? 60%, a cor pode ser responsável por 60% da aceitação ou rejeição de um produto ou de um serviço. Então, olha só o que ela representa. Ela representa mais do que a metade de uma possível rejeição ou de uma possível aceitação. Por isso, no mercado, antes de se lançar um produto, muitas empresas aí que têm um cash, que têm uma grana para investir em pesquisa, na própria pesquisa, ela investe na relação de cor do produto. Então, ela acaba produzindo esse produto de teste em diversas embalagens, com diversas cores que fazem sentido para a marca dela, e colocam no mercado piloto, para saber qual que foi o tipo de aceitação desse público. Só depois desse público piloto consumir esse produto e dar um feedback sobre a cor, sobre a embalagem, sobre o produto em si, é que a marca realmente vai lançar. A gente tem alguns mercados mais pontuais que fazem esses tipos de pesquisa. Por exemplo, Curitiba é um dos mercados que mais aceitam pesquisas em relação a produtos,
ou serviços. Então, o povo vai mais para Curitiba para fazer esse tipo de teste, ou no Rio de Janeiro também, e algumas cidades de São Paulo, mas Curitiba é uma cidade que aceita muito isso daí, que tem um perfil de compra parecido com o resto do Brasil. Por isso que eles fazem lá, tá? Então, na hora de montar uma embalagem, na hora de montar um material gráfico, a cor é o que vai mandar realmente se esse produto vai ser aceito ou não. 90 segundos aí, as pessoas fazem um julgamento subconsciente sobre um ambiente ou produto dentro de 90 segundos. É até engraçado aqui que, não sei, ninguém foi lá na agência, né? Mas lá na agência a gente decorou com a identidade visual bonitinha, que é o preto, o amarelo, o cinza, e há muita predominância de amarelo lá na agência. Sempre quando eu recebo algum cliente, ou quando vai fazer alguma visita técnica de estudante, eles chegam lá e falam assim, poxa, nossa, que legal esse amarelo, nossa, que bonito, nossa, que, né, por que é o amarelo? E aí eles questionam essa primeira coisa aí, do ambiente, da decoração em si. Ou seja, a partir do momento que eu abro a porta para uma pessoa entrar dentro de um estabelecimento, dentro de um ambiente, nós julgamos, eles julgam aí, o subconsciente praticamente julga aí em 90 segundos. Isso eu não estou falando só de arquitetura, só de ambiente. Eu estou falando principalmente na questão do produto em si, tá? Então a gente tem uma forma de julgamento muito, mas muito rápida sobre a aparência daquele produto. Tem uma coisa muito legal aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Ó, tava vendo aqui essa apresentaçãozinha aqui de um cara e eu achei isso muito legal. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Achei muito eficiente o exemplo que ele deu. Vou mostrar para vocês. Se eu achar, né? Porque tem mais de 200 slides aqui. Aqui, ó. Foi. Ó, percepção é realidade. Bate de frente com aquilo que a gente estava falando, né? Tem aqui, ó, do Jeff e tem aqui do Byron. Olha só. Para quem que você vai dar mais atenção? Qual que é o cartão de visita que você vai escolher? Qual que vocês escolheriam aí? Entre o preto e o amarelo? Com certeza. Entre o primeiro e o segundo. Ah, o segundo. Com a Comic Sans, né? Ah, lógico, né, professor? Bem mais interativo. Então, coloridinho, né? Bacana. Fita cassete ali, ó. Bacana. A questão de percepção é totalmente relacionada ao nosso subconsciente. Quando a gente pega um cartão de visita na mão e vê um papel, né, sente um papel com uma textura chumbrega, uma cor meio estranha, com certeza a gente vai fazer um julgamento ruim, tá? Então é importante que vocês definam as cores aí para atrair o cliente. E a gente vai ver alguns estudos aqui de cada cor, para que cada cor serve, porque às vezes a gente fica desenvolvendo algumas peças e quando vai ver, não tem nada a ver com o público-alvo que a gente precisa realmente acertar. Então, precisa ter um estudo de cores antes para direcionar essas cores realmente para o público. Sem contar que tem todo o manual de marca, né, que vocês já viram, então tem as cores já pré-selecionadas, tem tudo certinho lá. Você tem que trabalhar naquela paleta de cores e ainda atingir com essa paleta de cores o que realmente você quer do seu público. Então é bem
complicado. Às vezes a gente pensa que é só abrir o Photoshop e o Illustrator e fazer e pronto, já era. Não, tem que ter estudo, tem que ter estratégia, tem que ter argumento. Por que que você escolheu aquela cor? Da onde que saiu aquela cor? Por que aquela paleta? Quais sensações essas cores trazem para o seu cliente? O que que você quer fazer com que ele enxergue primeiro na peça? Então as cores vão determinar isso também, tá? Em torno de 62% e 90% dessa avaliação é baseada somente nas cores. Então, tudo que a gente avalia em relação a produto, qualidade, preço, sabor, tudo, em torno de 62% e 90% é baseado somente nas cores. Por isso que ela é tão importante assim, tá? Anúncios em cores são vistos 42% mais frequentemente que os mesmos anúncios em preto e branco. Ou seja, as cores chamam a atenção por si só. Por isso que a gente tende a dar muito mais atenção para coisas que são coloridas e não que são monocromáticas. Cores podem melhorar em 40% a leitura. Isso é interessante porque muitas vezes a gente faz um texto corrido, né, vai diagramar uma revista, um jornal, vai diagramar algum material promocional, um folder, um panfleto, e a gente coloca aquele textão seco, né? E aqui, olha só, o que que ele quer chamar a atenção aqui? Os 40%, certo? Os 55%, 68%, 73%. Isso é o que encanta, isso é o que chama atenção. Se você coloca números chamando a atenção, você tende a reter a atenção para que eles leiam e interpretem qual que é a simbologia e o significado desse número. Não só para número, tá? Então a gente estudou tipografia, bold, bold italic, negrito, e assim vai. A gente viu que esses tipos de fonte dentro da família também servem para melhorar a questão da leitura e de chamar a atenção. Por isso que é bom em textos corridos, como esse daqui, por exemplo, ó, você tem cor, você quer chamar a atenção para alguns pontos do seu texto. Então é interessante a gente trabalhar na tipografia também a inserção das cores. Entre 55% e 68% o aprendizado. Porque muitas vezes não sei se vocês já viram isso, mas a gente tem mania, professor tem mania de pegar giz colorido, né? E aí coloca ali alguns pontos, escreve de uma cor, aí desenha, coloca de outra cor. Isso tudo é questão de metodologia também, é a questão de aprendizado. Quando você ilustra com cor, isso também fica muito mais fácil na mente. A gente grava muito facilmente. Então, esse é um dos motivos. 73% a compreensão. A gente tende a entender melhor e mais rápido, tá? 2 de 3 consumidores não comprarão um grande produto desejado se não estiver na sua cor favorita. Olha só que engraçado, né? Depois a gente vai ver um gráfico que especifica isso, da cor favorita. Então a gente vai ver que o homem gosta mais de azul, a mulher também gosta muito de azul. Então a gente vai ver algumas cores que são praticamente equivalentes para ambos os gêneros, como também ver cores mais peculiares, que mulher gosta e que homem gosta, tá? Então, de 2 em 3 não comprarão, justamente porque aquele produto, aquele serviço não está com a cor que ele gosta. O significado das cores, emoções e sentimentos. Vamos lá entender quais são as emoções e sentimentos que essas cores dão também. Mas antes disso, a gente vai voltar lá na escola, lá no ensino fundamental, e a gente vai falar de cores primárias, secundárias e terciárias. Vocês lembram disso? Lembram? Sim, bastante. Quer dizer, bastante Quais são as cores? naquelas. Quais são as cores primárias? Vermelho, azul, amarelo, verde.
As primárias são 3. Azul, vermelha e amarela. É isso aí, beleza. E quais são as cores secundárias? Ai, putz, grila. Preto e branco. 2 tapas na sua orelha. Laranja, roxo e verde. Boa! E quais são as terciárias? Aí você pode, professor. Puta que pariu. Eu falei que nem tinha terciária. Tem? Quem canta? É o laranja, o oliva, o turquesa, o celeste, o violeta, o rosa. E assim vai. Mas, enfim, o que a gente precisa mesmo lembrar são das cores primárias e secundárias. O resto, eu acho que eu mudei aqui, né? O negócio, espera aí. Pronto. A gente vai falar do círculo das cores, mas a gente vai ver as sensações que essas cores primárias e secundárias, elas causam na gente, tá? Então, quando eu falei de vermelho lá, vocês falaram Bradesco, falaram Coca-Cola, falaram Renner. O que que o vermelho quer dizer? Ela é a mais quente e ela é a cor também mais dinâmica, tá? Então, ela passa atividade, ela passa paixão, ela passa emoção. Então, por isso que muitas marcas utilizam o vermelho. E vocês vão ver muito vermelho e rosa agora, nesse dia 12 aí, principalmente quem não tem namorado. Porque, né, vai ver todo mundo dando presentinho vermelho. Por quê? É a cor quente, ativa, apaixonante. Ela estimula a energia e pode aumentar a pressão sanguínea. Quando a gente fala de pressão sanguínea, a gente fala de sentimento, de coração, de bombeamento, né? De sangue em si. Então, ela causa esse estímulo. Respiração também, a respiração fica forte ou fica ofegante. Ela incentiva ações e a confiança, ou seja, você toma atitude, né? Aumenta a paixão e a intensidade. Fornece um sentido de proteção, de medo e ansiedade. Por quê? Quando ama, se sente protegido, né? Se sente ali acolhido. Então é mais ou menos isso que o vermelho passa. Alguém mais quer falar alguma coisa que o vermelho transmite? Porque tem muito mais, tá, gente? Mas isso daqui é um breve resumo. O que vocês acham que o vermelho transmite? Fome. Fome, boa. Raiva. Raiva também. Fome e raiva só? Alguém mais? O povo tá bem participativo hoje. Medo também, eu acho. Medo também, legal. O amarelo. O amarelo, como eu falei para vocês, tem lá na agência, né? Então, olha só, muitas agências também utilizam o amarelo, toda a parte de estúdio de criação, assim, alguns gostam muito do amarelo. E o amarelo não é à toa de ser usado em ambientes criativos, tá? Ele é o mais brilhante e mais energizante entre as cores quentes. Ele é feliz, ele é acolhedor, ele é estimulante. Ele torna as pessoas mais falantes também. Ele estimula o otimismo e a esperança. Ele também ajuda a concentrar a atenção e estimular o intelecto. Olha só, tudo a ver com uma questão de uma agência em si, né? Feliz, acolhedor, estimulante. Um ambiente assim é bem receptivo, né? Então, quando as pessoas vão lá, se sentem acolhedoras, se sentem acolhidas, se sentem felizes, tanto a parte dos colaboradores também como a parte dos clientes. Tornam as pessoas falantes. Se as pessoas são falantes, teoricamente, elas dão mais ideias, elas dão mais sugestões, elas falam mais sobre o que pensam.
Então, isso o ambiente também estimula que as pessoas, então, falem mais. Estimula o otimismo, a esperança, ajuda a concentrar a atenção. Então, precisa ter atenção para desenvolver um job, para desenvolver um texto, para desenvolver uma campanha. Precisa estimular o intelecto. Então, as pessoas precisam pensar, ter ideias. E isso tudo o amarelo ajuda. Por isso, quando o povo chega lá, fala assim, nossa, que legal, que bacana. Né? É um ambiente feliz, é um ambiente sorridente. O amarelo traz um pouco disso também. E o que vocês acham mais que o amarelo traz? Fora isso daqui. Professor, amarelo para mim é totalmente alegria, professor. Só consigo pensar em alegria. Concordo. A mesma coisa que a outra pessoa falou ali no vermelho, fome. Fome, também é associada à fome, tá? E é uma coisa muito usada. O amarelo é usado para uma coisa muito simbólica no nosso dia a dia. Para quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê, gente? Pra quê? Vamos! Eu ia falar do sol, mas acho que não tem nada a ver. Também, só ok, mas além disso, é uma coisa que está muito no nosso dia a dia. Na verdade, não está mais porque a gente está preso em casa. Mas se você sai todo dia, você atravessa uma rua, certo? Sim. Não tem um semáforo lá? Vai ser para atenção, então? Exatamente. Por isso que é muito usado nas placas. Porque ele dá um start no cérebro de, poxa, deixa eu ver isso daqui. Então, quando você quer dar destaque para alguma coisa, de enxergar, assim, da pessoa notar, tem um amarelão. Só que esse amarelo tem que ter num fundo que dá leitura, porque o amarelo se perde muito fácil, né? Então, ele tem que ter um fundo ali que dê todo sentido para o amarelo. Então, a atenção está muito voltado para o amarelo. Azul. O azul, ele representa calma, confiança, segurança. Ele é tranquilão. Ele aumenta a criatividade, a contemplação e a espiritualidade. Aonde que a gente vê o azul? Aonde mais vocês veem o azul? No céu, senhor. No céu. Hospital, é isso aí. Hospital usa muito azul. Clínica, né? Usa muito azul. Empresas também usam muito azul. Quais empresas que usam o azul? Empresa de seguro, senhor. A TIM. A TIM usa azul. Facebook usa azul. Twitter usa azul. Que mais que usa azul? Azul, não é? A Azul usa azul. É essa aí que eu ia falar. Samsung. Samsung usa azul, legal. Pensem no seguinte. Latam também, só que é mais azul e vermelho. Tem um pouquinho do céu, né? Da questão de confiança. Facebook, a minha esposa quer participar Facebook. também. Facebook, já falei também, boa. Por quê? Essas redes ou essas empresas, elas querem passar uma questão de confiança, de segurança. Por isso que elas utilizam o azul em si, né? Sem contar a parte de criatividade, a parte de espiritual também. Então vocês vão ver muitos itens azuis nas igrejas, né? A questão de remeter ao céu, à salvação. Então, nas protestantes, vocês veem muito lá nos púlpitos atrás, cortinas brancas e amarelas, ou céu, né? Então, dá para ver muito isso daí. Cores secundárias. Aí a gente vai para o laranja. A laranja é a junção de quais cores, gente? Vermelho e amarelo. Vermelho e amarelo, por isso que ela é secundária. Então, se ela tem um pouco da composição do vermelho e um pouco da composição do amarelo, praticamente eles juntam ali algumas características, né? Então, é uma cor equilibrada, é uma cor vibrante, ela proporciona energia, ela também é mais amigável, é convidativa, ela reflete calor, excitação, entusiasmo, é muito ativo, alegre, sociável. Você viu que é uma mescla do amarelo e do vermelho, né? É menos excitante do que o vermelho,
mas agradavelmente estimulante. Então ele tem uma parte mais tranquila, tanto do amarelo quanto do vermelho. Ele causa essas sensações em si, né? Porque pensa, duas cores muito fortes, o vermelho e o amarelo, elas se juntam, elas se ligam e causam aí essas sensações mais tranquilas. Porque o amarelo vem apagar um pouquinho do vermelho em si, né? Só que ainda causa luz, causa excitação, causa energia. Onde que vocês veem laranja assim, tipo, dia a dia? Vocês acham que vocês veem muito laranja por aí? Não. Não. O laranja é meio perdidão, né? A gente não costuma ver muito. É justamente porque ele é meio termo, é meio estranho. Poucos lugares usam em si, principalmente a arquitetura, né? Você não vê muita arquitetura utilizando laranja, apesar de ser uma cor muito bacana. O verde, aonde que eu uso o verde, gente? Qual que é a junção para se criar o verde? Amarelo e azul. E aí, como que eu uso esse verde aí? O que que ele representa? É uma cor equilibrada, ela é rejuvenescedora, ela representa a estabilidade e possibilidades, a esperança em si, né? Associada à saúde, à tranquilidade, representa crescimento, vitalidade, abundância, natureza, é o símbolo também da fertilidade, tem efeito calmante e alivia o estresse. Vou pintar a casa toda de verde aqui. Onde que vocês encontram o verde, além da saúde em si? Vai cair do outro lado lá. Tudo que é referente ao meio ambiente, né, professor? Tudo não, algumas coisas. Meio ambiente, produtos naturais, né? Tudo voltado à questão mais sustentável, a gente tem o verde muito presente. Essa semana também vocês vão ver muita coisa verde por conta da Semana Mundial aí do Meio Ambiente, né? Vai se falar muito isso daí nas mídias. O roxinho é a união de quais cores? Rosa e azul? Não lembro. As primárias. É uma Vermelho e junção azul. de duas. É isso? Vermelho e azul, professor. Então, ok. Ela representa a nobreza? Representa a riqueza? Representa o sucesso e a sabedoria? Olha o Nubank aí. Representa a nobreza, representa a riqueza, sucesso. É tudo que o Nubank queria? Sim, né? Tudo a ver. É muito calmante e muitas vezes está relacionado com a intuição e a espiritualidade. Calmante porque a questão financeira ela tem que ser bem pensada, né? Estimula a área do cérebro de resolução de problemas. A gente tem dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Um é totalmente criativo e o outro é totalmente analítico. O roxo ativa a parte analítica do cérebro. Ó, cuidado. O escalador, o Homem-Aranha. Aí, o que a gente tem? Essa parte sendo estimulada para a resolução de problema. E a parte matemática analítica está completamente nesse hemisfério. Por isso que tem tudo a ver com números. Só que tem um ponto aí, a parte de criatividade também, né? Que ele estimula aí, fora a parte analítica, também está presente no outro hemisfério do cérebro aí. Mas, professor, vem cá, talvez eu esteja fazendo uma pergunta besta ou não. Vamos supor que eu estou com algum tipo de problema, tal, eu quero saber a resposta, achar uma solução. Se eu, vamos supor, quero pego o cartão no Nubank e fico olhando para ele, tipo, não fixamente, tá ligado? Mas vai com ele na mão, andando com ele na mão, tal, vamos dizer assim. Vai ajudar um pouco, tal, ou sei lá, não. Todos os ambientes que você ali for condicionado a ficar, tem tudo a ver, mano. Você já viu que algumas consultas em psicólogos em si são levadas para salas específicas com cores diferentes. Porque o nosso cérebro ele reage a essas cores de modos diferentes. Por isso que esse estudo é muito louco. Tem um estudo na FGV, vou até mandar para vocês, que é o estudo da marca aí em relação a cores mesmo. Eles colocam uns pontinhos na nossa cabeça
e o nosso cérebro acende, áreas, né, do cérebro acende quando a gente visualiza algumas cores. Por isso que quando você tem a parte aí de resolução de problemas, a parte analítica, em alguns pontos, ela fica acesa. Eu vou ver se eu acho o vídeo para mostrar para vocês. Então, sim, ô Serafim, se eu pegar um roxo ou ir para um ambiente que seja mais roxo, o que vai causar em mim? Mais possibilidades de resolução de problemas. E vai ter um cunho de criatividade também, tá? Por isso que lá o amarelo é tudo a ver para uma questão de um lugar mais criativo também. Se você quiser fazer combinações, você pode fazer nesse sentido. Por que o pessoal de arquitetura e design de interiores fala muito para que o quarto tenha cores neutras? Por que vocês acham? Para não ficar um ambiente muito pesado. Porque você precisa fazer o que no quarto? Além de dormir ou dormir? Além das outras coisas, você dorme muito mais do que faz as outras coisas. Isso, então, para dormir, você pode ter um amarelão no quarto? Não. Não, né? Não fica legal. Você pode ter um verde, um azul, vai te trazer mais calma, né? Uma percepção mais tranquila. Se eu boto um vermelho lá e o casal acabou de casar, o que vai acontecer? Eles vão ter bebê logo no primeiro mês. Porque a cor vai atiçar coisas relacionadas à paixão, ao sanguíneo ali, o bombeamento de sangue, entendeu? Por isso que meu quarto é vermelho. Mentira. Mas é uma parede vermelha. O auge, nega. Mas tem tudo a ver, Serafim, tem tudo a ver. A cor em si, ela tem todo o sentido. Então, se você ficar olhando pro roxinho do Nubank ali, com certeza você vai ter alguma parte do cérebro estimulada para resolução de problemas, tá? Interessante, não vou tirar da mão agora. Isso, não pintem o quarto de vocês de vermelho. Aí a gente vai para a roda das cores, tá? Que é a Color Wheel. A gente chama assim de roda das cores, que é justamente todo um parâmetro de combinação. E eu vou mostrar para vocês aí como que a gente faz essa combinação de cores. Porque é muito difícil, às vezes a gente fica... Eu, no começo, eu tinha muita dificuldade para escolher paleta de cores para trabalhar. Tipo, essa daqui combina com essa contrasta com essa é análoga, essa não. Então, essas palavras aqui eu vou ensinar vocês também, tá? Mas é uma dificuldade muito presente em todo mundo que começa e todo mundo que não estuda teoria das cores ou psicologia das cores, tá? Tem essas duas áreas. A psicologia das cores, que a gente deu alguns exemplos aqui, inclusive esse do quarto e do roxinho, e a teoria das cores no sentido mais estratégico de comunicação. Então, tem tudo muito a ver. E essa roda das cores é uma ferramenta muito simples aí para a gente descobrir e coordenar a harmonia das cores. Você sabia aí, ó, o primeiro diagrama circular de cores foi desenhado por Newton em 1666. Ali ele já tinha desenhado todo o diagrama circular. E a gente usa esse diagrama circular até hoje. No próprio Photoshop, no próprio Illustrator, há esse diagrama aí pra gente. Só que não em forma de círculo, tá? Mas de qualquer forma, tem uma ferramenta da Adobe que eu vou mostrar já para vocês, que vocês conseguem gerar paleta de cores totalmente harmônicas. E aí você vai, com certeza, trazer mais harmonia para o olhar do consumidor. Tranquilo até aqui? De boa. Suave. E aí a gente tem essas categorias. Na roda de cores, a gente tem ela dividida em cores frias e cores quentes. Isso vocês estudaram em artes também, lembram? Cor fria e cor quente. As cores quentes, então, a gente já falou. Amarelo, laranja, vermelho, o roxinho, né? E aí a gente tem as cores frias, mais o azul, o verde,
algumas categorias mais que dão sensação de frio. Isso também é muito legal, porque se você está num ambiente que costuma ser frio e você coloca uma cor quente, esse ambiente tende a ficar mais quente do que o normal, tá? Isso é muito bacana também. Design de interiores, arquitetos utilizam muito essa questão da combinação das cores justamente para trazer iluminação para o ambiente. Se eu tenho um ambiente que não é iluminado, que cores que eu vou trazer? Cor quente, para trazer iluminação. Se eu tenho um ambiente que é demais iluminado, eu preciso trazer cor fria, para trazer mais sombra. Então, isso tudo é uma análise bem tranquila que vocês têm que aprender a fazer. As cores quentes são utilizadas para refletir paixão, felicidade, entusiasmo e energia. Já as frias, elas dão sensação de calma e de profissionalismo, tá? Mas tem outras coisas que as cores frias, dependendo da composição, também trazem. Medo, insegurança, infelicidade. A Priscila, minha esposa, está falando aqui, Picasso é um grande exemplo aí de cores frias. Depois deem uma olhadinha aí nas obras dele. Aí a gente tem as cores primárias, as secundárias, as terciárias, e assim a gente vai, tá? Nas cores primárias, coloquem isso na cabeça de vocês. Eu tenho o vermelho, eu tenho o amarelo e eu tenho o azul. De acordo com a tradicional teoria das cores, elas não podem ser formadas misturando nenhuma outra cor. Então, eu não consigo fazer o amarelo. Eu não consigo fazer o vermelho. Eu não consigo fazer o azul. Elas são originais, tá? Elas nascem em si, tá? As cores secundárias são manipulações de outras cores. Então, a gente viu que o vermelho e o amarelo faz o laranja, né? E assim por diante. Essas cores secundárias, elas vêm das cores primárias. Então, a mistura dessas cores em conjunto, a gente tem a combinação das cores secundárias, que são verde, laranja e roxo. Aí a gente tem as terciárias e é uma porrada, são 6 aí, tá? Aí são aquelas cores que eu falei para vocês. Certas combinações de cores, elas parecem mais agradáveis, enquanto outras são mais dolorosas, né, aos nossos olhos. A razão disso é a harmonia entre elas na roda de cores. Por isso que alguns artistas, aí, eles vão mais escolhendo a paleta justamente nessa seleção. E eu vou mostrar para vocês. A gente tem as cores complementares, as cores análogas, as cores triádicas, as cores complementares divididas, as cores tetraédicas e as cores em quadrado. Já ouviram falar de todas elas? Não, só complementares. Bacana. As cores complementares, elas vão de um ponto ao outro. Então pensa assim, eu peguei uma cor que é quente, ela vai me dar o oposto da minha cor, ela vai me dar lá o outro ponto, né, filho? É isso aí. Muito bem. Se eu peguei o vermelho, ele vai me dar o azul. Se eu peguei o rosinha ali, ele vai me dar o verde. Se eu peguei o amarelo, ele vai me dar ali quase um tom de roxo. E assim vai. Essas são as cores complementares. Eu tenho uma cor sempre quente e uma cor sempre fria. Beleza? Sempre de pontos paralelos da roda. Sempre vai ser assim. As cores análogas são as cores que estão uma do lado da outra dentro da roda de cores. Então eu vou ter um azulzinho que vai permeando para o roxo, que vai permeando para o lilás. Ou eu posso ter, vou mostrar já no Illustrator para vocês lá, no catálogo de cores do Pantone, você vai ver que tem um verde mais claro, um verde mais escuro, um verde com uma opacidade diferente, né? Tem várias categorias de verde. Essas são cores análogas também, tá, gente? Então tem uma do lado da outra aí. Sempre coloque isso na cabeça de vocês. Análoga tá do meu lado. As triádicas, elas formam um triângulo, como o próprio nome já diz. São 3 cores igualmente espaçadas. Então elas estão a 120 graus uma da outra. Se eu tenho o laranja, eu vou ter o verde e eu vou ter o roxo. Formou um triângulo, por isso que ela é triádica. É muito popular porque oferece um forte contraste visual
e é considerado por muitos como o melhor dos esquemas. Por que aqui é muito usada, tá? Porque eu vou ter uma cor fria, uma outra quente e a outra praticamente que meio termo, né? Dentro dessas opções. Essa meio termo a gente vai usar como cor complementar no sentido de material gráfico. Então eu vou utilizar ela em poucas coisas dentro do meu material gráfico. Não é ela que vai chamar mais a atenção em si, mas ela vai me trazer mais calma, mais harmonia para a composição das cores, tá? As cores complementares divididas. Ela é praticamente um funil. Ela também é um triângulo, só que mais afunilado, tá? É uma variação do esquema de cores complementares e ela utiliza duas cores adjacentes à sua complementar, o que fornece alto grau de contraste, mas não tão extremo quanto o primeiro. Então, olha só, eu tenho ali 2 pontos, né? Bonitinhos aqui, que praticamente acaba sendo duas cores análogas, certo? E eu tenho aqui um contraponto bem forte. Então, essa daqui seria a minha cor principal e essas minhas cores complementares para utilizar dentro do material. As tetraédricas aí já diz também, elas têm 4, tá? Então, ela tem 4 pontos, 2 pares de cores complementares. Ela também tem muitas possibilidades de variação aí que você consegue colocar. Desculpa, ela não é um quadrado, né? Ela é um retângulo. E ela é difícil de harmonizar aí, pois se todas as 4 cores fossem utilizadas em quantidades iguais, o esquema pode parecer desequilibrado. Imagina aí, ia ficar uma festa de cores e não ia ter uma cor dominante, porque todas essas cores aqui são bem fortes. E aí a gente tem as cores em quadrados, são 4 pontos do círculo cromático, que são similares às tetraédricas, tá? É o esquema que oferece o maior número possível de combinações, o que pode ser um problema em relação à harmonia. Então, quando a gente fala disso daqui, a gente fala praticamente de cores que a gente mais utiliza, as análogas, as triádicas e as complementares. No caso aqui, a gente vai até cores complementares divididas. As tetraédricas e com quadrados são pouco utilizadas justamente por conta dessa difícil harmonia. Então, quando vocês forem montar os projetos de vocês, se atentem aí para vocês escolherem cores complementares ou análogas ou triádicas, tá? Se atentem muito nisso, porque às vezes a gente está fazendo alguma composição de algum projeto gráfico e a gente nem sabe por que escolheu a outra cor lá do lado. E ela nem é análoga, nem é complementar, nem é triádica, e mesmo assim eu quero usar. Então é bem difícil aí a questão da composição das cores. Tranquilo até aqui? Decoraram? Divididas, tetraédicas com quadrados, análogas, complementar, triádicas. Tudo certo na cabeça? Bom, todo mundo tá certo, né? Porque ninguém falou nada. Gente, vocês estão aí? Não me abandonaram? Sim, professor. Tudo certo, professor, tudo certo. Vou fazer chamada online. Sim. Então, de boa, de boa, de boa. Bom, aí eu trouxe um pouquinho como as cores influenciam pessoas e aí os seus usos, o uso por grandes empresas. As cores possuem diversos efeitos sobre os consumidores. Algumas estimulam áreas do cérebro a quais podem promover excitação ou tranquilidade, como o caso de excitação o vermelho ou tranquilidade o azul e o verde. Sabendo disso, grandes marcas são facilmente capazes de influenciar seu público-alvo, simplesmente combinando cores. McDonald's, ele combina quais cores? Vermelho e amarelo. E aí, por que ele combina os dois? Por causa da Porque fome, né? induz a fome. E o amarelo induz a fome também? Sim. Mas também é tipo para você não cansar
quer dizer, para você cansar, né, de ficar no local por muito tempo e vazar logo para dar espaço para novos clientes. Exatamente. Disse tudo. Só que a questão maior é que eles não estão utilizando mais o amarelo, né? Porque no restaurante você vê o amarelo lá dentro? É mais só o vermelho mesmo, agora que eu parei para pensar. Não é? Não mudou todo o esquema? Antigamente o Mac ou alguns restaurantes, eles causavam isso que o Serafim falou. Estranheza, porque ele queria que tivesse uma rotação. Comprei, fui embora. Comprei, fui embora. Comprei, comi, fui embora. A questão maior agora é que eles vieram com o conceito de acolhimento. Então vocês vão ver que o marrom está sendo muito utilizado. Agora nos restaurantes novos do Mac, que são atualizados aí, você vai entrar e você vai ver pastilha preta para tudo quanto é lado. É uma parede pretona lá, com um cardápio preto também, bem bonitão. Os fundos do cardápio sempre vai ser preto, só dando atenção para o lanche. Antigamente era um amarelão, tinha vermelho, tinha muitas cores ali no cardápio. Agora o preto ele vai dar toda uma nobreza, uma questão mais de sobriedade para que o lanche ou para que a informação se destaque. Vão no McDonald's, vão em algum lugar aí, Habib's, eu acho que é Habib's não, porque ele é meio sem noção, Habib's ainda em questão de cardápio. Mas no Mac tá bem legal. Vejam as telas em LED, tudo bonitinho, como que o cardápio se comporta e como que tá a parede também. Tanto que você vê que nem é TV, justamente porque as TVs são pretas e elas estão alocadas num fundo preto, numa parede preta, para dar destaque ao que realmente precisa ter destaque. Então essa questão do amarelo, ela foi se perdendo. Por isso que no comportamento do consumidor também, e no psicológico do consumidor, as cores também podem mudar, tá, gente? O amarelo, ele também pode mudar de situação, dependendo da aplicação. O vermelho também. Não é porque ele induz apetite que eu vou ter que usar ele em tudo. O vermelho também, ele cria senso de urgência, eu preciso daquilo. Por isso que ele é utilizado mais em liquidações também. E ele também chama atenção para consumidor impulsivo. Toda hora que o cara quer comprar alguma coisa ali, o vermelhão tá batendo. O varejo utiliza muito. Então vocês devem ver aí no Walmart, no Carrefour, no Extra, em qualquer outro hipermercado aí, vocês vão ver muito vermelho presente nas gôndolas, né? O Obler, ou alguns móveis, algumas coisas aí dentro do mercado que vão chamar a atenção de vocês com o vermelho aí. O amarelo é utilizado para prender a atenção. Lembra que eu falei para vocês sobre a atenção na questão do farol, do semáforo, né? Ele mostra clareza, objetividade, né? Boa cor para detalhes importantes e call to actions. Todo mundo aprendeu o que é call to action? Sabem o que é call to action? Não. É chamada para ação, né, professor? Exatamente, chamada para ação. Então, principalmente nas redes sociais, a gente usa muito isso. Toda hora vocês se deparam aí com uma chamada para uma ação. Arrasta para cima. Arrasta para cima, o que que é? É uma chamada para ação. Então, se você colocar esse item de chamada de arrasta para cima no Stories, com setinhas amarelas, é muito mais vantajoso do que você colocar uma setinha branca lá, tá? Que vai chamar mais atenção para uma ação relacionada. Apertar os botõezinhos lá, aparecer uma publicidade para a gente no feed ou no explorar do Instagram, a gente vai lá e clica em Saiba Mais, né? E o site aí pode estar com vários botõezinhos amarelos para compra. Você pode ver muito isso no e-commerce, principalmente no Mercado Livre, que utiliza essa cor aí muito bem, né? Lembra parada, lembra cuidado. O azul, ele é utilizado aí em negócios corporativos, como a gente viu muitas empresas aí grandes, né, que utilizam o azul. Ele é produtivo e ele também não é invasivo. Ele cria um senso de segurança, que a gente falou, né, promove a confiança aí. Ele diminui o apetite, então por isso que não pode ter azul em restaurante em si.
e ele estimula a produtividade, ou seja, tem muito dentro do corporativo, dentro das empresas, porque faz o pelego trabalhar mais. E associado também com água e com a paz. A paz em questão de céu, de espiritualidade, a água em si, justamente porque o mar é azul, a água é azul, o lago é azul, né? Então, traz toda essa associação aí. Laranjinha é usado para chamar a atenção. Ele é bom também para criar call to action, tá? Como compre agora, acesso imediato, justamente porque ele dá aquela visibilidade diferenciada, né? Ele é encontrado como sendo a preferida por compradores impulsivos. Então não é o vermelhão lá que é o mais preferido, mas o laranja. E ele representa uma marca amigável, alegre e confiante, como a Anhanguera. O verdezinho, ele está associado com a saúde, com a tranquilidade, com a natureza, com dinheiro também, né? Porque quem fica no final do ano, quem pula as ondinhas de verde, tem esperança em ter dinheiro. Usado nas lojas para relaxar os clientes também, acalmar os clientes, principalmente quando vocês vão nos caixas, tem bastante verde. Frequentemente usado para promover a questão ambiental, como a gente já disse aqui, né? O roxo é associado à realeza, à sabedoria, respeito. Ele é frequentemente utilizado em produtos de beleza. Então a mulherada aí, não tem um monte de produto roxo, meninas? De beleza? Sim. Diga um aí. Creme para cabelo loiro, geralmente sempre é roxo. Legal. Então ele é mais utilizado aí para também anti-idade. Por isso que o roxo, ele acaba sendo uma cor mais feminina também, tá, gente? Ele representa uma marca, um serviço ou um produto que é criativo, inteligente e imaginativo. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, né, das grandes empresas. O Mac utiliza o vermelho, e aí vocês vão ver, ó, que o amarelo não é utilizado só para espantar os clientes lá antigamente, né? O amarelo foi trazido por uma outra questão. O vermelho é usado para criar apetite, senso de urgência, ou seja, fast food, rapidez. Se eu tenho fome, eu tenho urgência de matar a minha fome. Então eu vou lá e vou comer rapidamente. Vocês já assistiram no Netflix Fome de Poder? Já. Sim, senhor. Mano, quem não assistiu, assista. Fome de Poder. É a história do Dick e do Rick McDonald's e do Ray Kroc. Que o Ray Kroc foi lá e pegou, né, a ideia do Dick e do Rick McDonald's, que eram os fundadores do McDonald's em si. E aí vocês vão ver a questão do Dick e do Rick em relação à marca, aos arcos dourados, por que tem um arco dourado aí, por que ele é amarelo, e o que significa. Tem, tipo, uma questão muito legal, sem contar a parte de marketing, a parte de processos e um monte de coisas. A sacada também do McDonald's, que não é vender lanche, mas é uma sacada imobiliária, né? Então ele vende terrenos ou aluga terrenos, e essa é a grande rentabilidade do McDonald's, no lugar de vender lanche, né? Mas depois vocês vão ver lá, quem não assistiu, assista aí para vocês verem e depois a gente discute. E o amarelo, ele fica associado ao otimismo, a marca registrada como o M em si, né? É usada para criar uma atmosfera positiva para o McDonald's, como pode ser visto pelo slogan, amo muito tudo isso. Então, esse Mzinho aí de McDonald's em si, ele traz essa parte de otimismo. E antigamente, dentro dos restaurantes, era justamente para pedir para o povo ir embora mais rápido. O mascote aí, o Ronald McDonald's, ele não é tão mais visto. Antigamente ele era muito presente nos comerciais, mas hoje se aboliu aí o Ronald McDonald. Ele é um palhaço. Tem muito aí em questões de campanha do Burger King, né? Aí tem umas briguinhas lá do reizinho do Burger King com o mascote aí, com o palhaço do Ronald. Mas ele não é muito presente aí mais na marca, nem no McLanche Feliz, porque a própria caixinha do McLanche Feliz virou um mascotezinho, né? Então eles meio que aboliram aí a questão do palhaço. Starbucks, então, tem a questão da natureza e da saúde em si. Você vê que os copos do Starbucks também, os canudos, toda a parte ali
do restaurante é um pouco mais na vibe sustentável, né? A sereia aí estimula os consumidores a associarem a marca à natureza. Aí a gente tem o uso do verde, que promove também relaxamento, tanto que vocês sabem aí, quem já foi no Starbucks, que muita gente vai para lá para trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, fica lá a tarde inteira trabalhando, utilizando o Wi-Fi gratuito e bebe um café só, justamente porque é para se relaxar no ambiente, né? Por isso que eles falam aqui que é uma parada para retirar o estresse do dia. E para retirar o estresse do dia é café, né? Fanta Laranja é uma marca mais jovial, tanto que vocês vão ver todos os comerciais da Fanta Laranja mais joviais, né? Eles abordam muito a questão teen. E aí o laranja retrata o ânimo e atrai consumidores pela sua cor. A Fanta em si utiliza diversos sabores e cores específicas, então a gente tem a Fanta Laranja, a Fanta Uva, a Fanta Guaraná agora também, né? Apesar da Fanta possuir vários sabores, a Fanta Laranja é responsável por 70% das vendas da Fanta em si. Então, o mercado é dominado aqui pela Fanta Laranja, não pela Fanta Uva e nem pela Fanta Guaraná. Agora a gente vai ver a diferença das cores para os homens e para as mulheres. A gente tem uma grande questão, tá? Por quê? Homem tende a ser daltônico, ou seja, a gente vê menos cores do que as mulheres veem. Isso eu já provo para vocês já. Mas, enfim, um estudo feito aí pelo Alok, e não é o DJ, ele comparou as preferências de cores em 22 países no mundo. E aí, olha só os resultados. As cores preferidas para os homens, com certeza, a azul em si, né? Olha só aqui como que tá o gráfico, percebe, ó, 57% azul, aí vem descendo pouquinho em pouquinho. Ó a mulherada aqui, 35, 23, 14, 9. Então é bem mais espaçado a quantidade aí separada. O azul é predominante masculino, mas também é predominante feminino. Olha que interessante isso, né? Justamente por conta da segurança, por conta da estabilidade, da tranquilidade. Aí a gente tem, em segundo lugar, o verde para homens, e aí vem o roxinho para menina. Por isso que ele é utilizado muito em questão de beleza, estética, né? Essas coisas. Aí a gente tem o preto para homem e tem o verde para mulher. Tem o vermelho e tem o vermelho. Tem laranja, tem o preto e assim vai, tá? Então a gente tem esses prediletos aqui para questão dos homens e das mulheres. 27% dos homens disseram que a sua cor menos favorita é o marrom. O marrom passou a ser uma cor mais neutra, né? E 33% das mulheres disseram que a sua cor menos favorita é o laranja. Por isso que a gente não vê muito laranja aí nos lugares em si, né? E aí a gente tem uma brincadeira aqui, a nomeação das cores para os homens é muito mais simples do que para as mulheres. Por quê? A mulher costuma chamar a cor de vermelho, né? A gente chama vermelho, o homem. A mulher chama de coral, de carmim, de cereja, de terracota, de castanho, de bordô, de marsala, e assim vai. O roxo é roxo pra gente. Pra mulher é ameixa, é berinjela, é uva, é orquídea, é púrpura. Por que isso daqui? A mulher vê a cor como análoga. Ela tem toda uma série de associações dessas cores. O homem não. Ele vê a cor na sua essência. Por quê? O homem tem mais possibilidade de ser daltônico do que a mulher. É justamente por isso, tá, gente? Por exemplo, o amarelo. A mulherada fala assim, mas esse amarelo é mostarda, esse é ouro, esse é cítrico, e assim vai. O verde, abacate, esmeralda, verde musgo, verde bandeira, e assim vai. E esse inferno desse azul aqui, que toda mulher também pede. Qual que é aquele azul, amor, que ninguém achava naquela época de casamento lá? Turquesa? Não, sem ser o turquesa. Celeste. Tiffany.
Que diabo de azul é esse? Meu Deus do céu. Que é meio azul, meio verde, mas enfim. Tem o celeste, o ciano, o Prússia, o safira e assim vai. Ou seja, a mulherada quando vai casar ou quando vai fazer alguma coisa em questão de evento, sempre escolhe uma cor específica, né? Prontinho, gente. Agora eu vou mostrar para vocês. Acabou por aqui a parte mais técnica, teórica. Agora eu vou mostrar para vocês o círculo de cor do próprio Adobe Illustrator, do Photoshop e da própria Adobe, que tem um site pronto para a gente montar paletas de cores. Vocês já conhecem o Adobe Color? Já ouviram falar? Sim. Legal. Deixa eu fechar aqui. Prontinho. Essa é a roda de cores aqui. Estão vendo aí? Aham. Então, fechou. Ó, a gente vai ter a mesma questão da regra de harmonia. A gente vai ter as cores análogas, monocromático, tríade, complementar, complementar dividida, né? Ou dividir complementar duas vezes. Tem mais cores ainda daquilo que a gente estudou, tá? Mas quadrado, composto, sombra, personalizado. O que que faz isso daqui, galera? Se eu coloco cores análogas e eu puxo esse ponteiro para cá, ó. Olha o que vai acontecer. Ele vai me dar toda a composição análoga da roda de cores, ó. Então eu vou ter uma paletazinha de cores aqui, ó, já separada. Se eu trabalhar com essas cores aqui numa peça gráfica, eu produzo muito mais harmonia. E visualmente, esteticamente, é muito mais propício aí de um cliente consumir o produto ou serviço, porque tem a harmonia de cores, do que você, né, ter um quadrado aí, por exemplo, ó, quadrado. Aqui, pelo menos, ele está dando mais harmonia no quadrado, porque o software é justamente para isso. Mas você vai aí causando um pouco mais de estranheza, né? Percebe que aqui, depois vocês acessem o site, vou mandar até aqui para vocês. Deixa eu mandar aqui. Depois vocês acessem aí. Pronto. Então aí vocês vão ter toda a harmonia das cores bem bonitinha. Esse vai ser o disco. Você também pode extrair algum tema. Então, se você pegar uma paleta de cores aí que você gostou e soltar aqui, ele vai ler essa paleta de cores já para você, tá? Gradiente também é a mesma coisa. Ah, eu vou pegar o gradiente. Quer ver? Vamos pegar o gradiente do Instagram. Para vocês notarem. Então, tem um gradiente aqui do Instagram. Isso daqui é muito legal também para vocês fazerem composições de peças. Salvar aqui. Então, olha só a composição aqui que ele já fez.
dá pra gente selecionar tudo aqui, galera, ó. E ele faz justamente a seleção do degradê. Aqui embaixo dá para você copiar o código de cor e colocar diretamente lá no Illustrator ou no Photoshop. E aí você já vai ter o degradêzinho dele sim aqui, ó, bonitinho. Mesma coisa, ó. Se eu mapear em outros cantos também. Então, eu seleciono o que eu quero pegar do degradê e ele me dá a cor certinha. A mesma coisa do tema em si, ó. Ó o tema do Instagram que ele vai pegar. Então, ele pegou aqui bonitinho e aí eu posso ir mudando, ó. Se eu quero suave, ou se eu quero profundo, ou se eu quero mais escuro, ou se eu quero colorido mesmo. E olha todas as cores que ele pegou, a paleta completa do Instagram aqui. E a harmonia em si. Então é bem legal. Para os daltônicos, tem a ferramenta de acessibilidade. Então aqui ele vai ter toda uma questão de conflitos que o daltônico poderia ter em relação às cores. Aqui dá para você ver bonitinho, ó, o simulador de daltonismo. Quais são o tipo de daltonismo, né? E como que você visualizaria a cor em si. E aqui tem um joguinho besta de cores que depois vocês podem até jogar lá, tá? Tem aqui a parte de tendências também, que é muito legal, próprio da Adobe. E aí vocês podem colocar algumas palavras-chave aqui, ou eles vão vir aqui direto do Behance ou do Adobe Stock. O Adobe Stock é uma plataforma de fotos, de vetores aí da Adobe. É como se fosse um Free Pick, só que totalmente pago. Ou um Shutterstock totalmente pago, tá? Aí vai ter referência aí para vocês, ó. De design gráfico, de ilustração. Olha que legal. Interatividade, arquitetura. Design de jogos, natureza. E assim vai. Aqui são paletas, né, de inspiração, ó. Aí você consegue baixar essa paleta também. Ah, eu quero utilizar a paleta dessa foto aqui, ó. Ela vem toda a paleta harmônica. Aqui é a mesma coisa, olha que legal essa paleta bonita. Isso daqui funciona muito. Eu vou criar um site. O que eu preciso definir primeiro? A minha paleta de cores. Então eu tenho duas principais e três complementares. Ou eu tenho uma principal e três complementares ou duas complementares. Aí você vai escolher. Mas dentro da paleta a gente sempre tem o costume de ter até 5 cores, tá? Mas a gente não usa todas essas cores de uma única vez, tá, gente? Por isso que é importante vocês terem aí discernimento na hora de utilizar as cores. Ok? Aí só vou mostrar agora para vocês, dentro do Illustrator, ou dentro do Photoshop, tanto faz, vai dar no mesmo, tá? Amor, ele tá com pilha, não? Peraí, gente, que tá abrindo aqui. Umas coisinhas para vocês verem aqui enquanto abre o meu Illustrator aqui. Aqui na print tem muita coisa legal, que era uma das gráficas que a gente tinha combinado se não tivesse a pandemia aí de visitar, né? Mas tem aqui, ó, brindes diversos. Olha o tanto de brinde que tem no mercado aí que a gente pode fazer ações específicas, tá? É muito bacana. Desde squeeze até chaveiro, caneca, troféu e assim vai. E aqui tem algumas partes de sinalização também que a gente utiliza nas gôndolas ou também em ações de trade de marketing. Sabem o que é trade de marketing?
Trade marketing é uma área muito legal no corporativo, tá? No corporativo, gente. E talvez um dia, se vocês quiserem aí, vocês podem até entrar nessa área. Trade marketing nada mais é do que bolar ações de produtos dentro daí dos varejos, dos mercados, criar ações para a visibilidade do seu produto. Então, sabe quando você chega no mercado e tem experimentação de café, que tem lá um promotor e ele está servindo um cafezinho para você tomar e experimentar? Ou quando tem alguma ação dentro do shopping e eles distribuem presentes ou brindes para vocês? Isso é uma ação de trade marketing. Resumidamente, tá? Ah, tá. Então, esses itens aqui são muito bacanas também para você fazer toda a parte. Display em L, placa, mobile, totem, essas coisinhas aqui vocês vão ter muito contato aí, dependendo da área que vocês atuarem, tá? Mas atuam em publicidade, vocês vão ter conhecimento disso daqui. Abri o Illustrator aqui, vou só mudar a visualização, tá? Vou abrir aqui qualquer documento só para vocês visualizarem. Mas vocês já devem ter visto isso por conta do manual de identidade que vocês desenvolveram lá. Prontinho. Bom, aqui eu tenho praticamente que um quadrado de cores. E eu tenho toda uma escala cromática aqui do seletor, ó. Se eu clicar aqui, eu tenho que tipo de cor, gente? O que é isso daqui, ó? Se eu fizer isso daqui e selecionar cores aqui do lado, eu vou ter qual tipo de cor de composição? Complementar, triádica, análoga, o quê? Análoga? Análoga. Por quê? Porque é a mesma cor, só tá com tonalidade diferente. Exatamente. Então, beleza. Se eu pegar aqui, ó, é análoga também? Sim. Também. Fechou. Aqui a gente consegue fazer toda a seleção de cor também e a gente tem amostras de cores. Então aqui ele vai separar muito melhor pra gente aqui, tá? Quando a gente coloca em amostras. Mas outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Aqui no preenchimento, vocês vão nessa bibliotecazinha aqui e vão lá em livros coloridos, Pantone Solid Coat. Aí vocês vão ver, olha só o tanto de cor que tem aqui, só da Pantone. Essas cores aqui, ó, que são uma do lado da outra, até ir mudando, também são cores análogas, tá? E ele vai te dar uma paleta aqui com todas as cores bonitinhas aqui, né, mais fortes, e depois ele vai dar uma composição da paleta, ó. Parece que é um casadinho, né, ó. Aqui de bloquinhos, ó. Muito bacana, né? Então essas cores aqui são as cores especiais Pantone, que dá para vocês utilizarem aí nos projetos de vocês. Ficou com alguma dúvida em questão ao círculo de cores? Na Pantone aqui você já consegue
pelo menos desenvolver alguma coisa mais harmônica em relação às cores. Beleza? Beleza. Dúvidas, galera? Dúvidas? Por enquanto, não. Legal. Ó, tem um cartaz muito legal. Vocês gostam aí de filmes aí de super-heróis? Marvel, DC. Sim. Ó, mostrar para vocês aí, vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês verem também. Olha esse cartaz, que top. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Eu achei muito legal a questão do cartaz em si. E foi utilizado aqui uma paleta de cores muito top, né? Olha só o círculo cromático aqui muito presente. Tudo que a gente está estudando em si. Aplicado a um cartaz, a uma montagem, uma manipulação. Percebe que toda a cor da roupa dela também vai conforme o círculo cromático, ó. Cabelo, iluminação, aqui o laço, né, a parte da perna. As cores trazem velocidade também e harmonia aí nessa composição. Acho muito legal. O desafio aí para vocês é de fazerem um cartaz semelhante a esse daí, utilizando cores análogas e complementares. E depois criar uma paletazinha falando, utilizei esse. Fechou? Então podem fazer no Photoshop, podem fazer no Illustrator, podem fazer no software que vocês têm aí. PixArt, qualquer um. É mais uma atividade aí para vocês desenvolverem a parte de cor, tá? O que você falou, PixArt aí, professor? Eu não entendi. Falei que dessa vez tá liberado, Serafim, para fazer o PixArt. Fechou, galera? Não, já falei, vou fazer tudo no PixArt agora. Fechou, professor, fechou. Bom, é isso por hoje. Professor, você pode explicar de novo, por favor? Eu não tava... Eu tava no banheiro, foi mal. O que você quer que eu explique? Tem trabalho pra fazer? Você passou outra atividade? É uma atividade só, não vale nota, tá? É só para vocês treinarem. Ah, tá. Beleza. O que é pra fazer? Então, elaboração desse cartaz aí, como se você estivesse montando mesmo. Então, pega a Mulher Maravilha lá, coloca no Photoshop, recorta, faz as asas aí, colore. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Ok, galera. Recebi aí os recebidos do MIV. Já vou lançar as notas de quem eu recebi e aí fechou, tá bom? Fechou, então, professor. Demorou. Obrigado pela galera por hoje. Bom descanso aí para vocês. Obrigada, Tchau, professor. Boa noite. Também, Boa valeu. noite. Boa noite, professor. Falou.